Glória a Deus, amados irmãos. Iremos iniciar mais um estudo de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e peleja com justiça. Aqui está falando, amados irmãos, da própria pessoa de Jesus Cristo. Agora ele vai pelejar, vai vir a grande peleja, a batalha de Armagedon contra o anticristo. Vamos agora para o versículo 12. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Os olhos do Senhor, amados irmãos, é como chamas de fogo. O fogo ele queima, destrói, e principalmente ele penetra em tudo. Diademas porque são coroas, ele é rei dos reis. O Senhor Jesus ele é rei sobre a terra, sobre o universo. Rei dos santos e é rei entre os anjos. Então ele é rei, né, irmãos? Por isso que ele tem muitos diademas. Muitos diademas significa coroas. Quando falar diademas, coroas. E um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Glória a Deus. Versículo 13. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um, ou seja, em unidade. Jesus e o Pai, eles são um, ou seja, em concordância, eles estão juntos, glória a Deus. Aliás, versículo 13, vemos outra coisa aqui muito interessante, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. A veste salpicada de sangue será o sangue dos ímpios. Vai haver um grande morticínio, como está em Apocalipse 19, 5, Apocalipse 19, 15, versículo parte B, que diz assim: e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aonde será destruído, irmãos, aonde haverá grande morticínio, grande morte, porque o próprio Senhor Jesus irá destruir esse exército anticristo. No versículo 14 diz assim: seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, brancos e puros. Aqui vemos agora, irmãos, que o Senhor Jesus vem para pelejar contra o anticristo, mas ele não vem sozinho, aleluias. Ele vem com seu próprio exército, irmãos. Glória a Deus. Ele vem com os anjos, ele vem com os santos. Você pode perguntar, com santos, sim, o povo, os remidos, os salvos que foram para a glória. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Tanto que nós aguardamos estar com Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. E quando fala também, irmãos, vestes brancas, linho fino, branco e puro, está dizendo aqui é a veste santidade, né, irmãos? A nós será dado vestes compridas de santidade aos santos, aqueles que santificaram, que abandonaram o mundo e viveram a vida em retidão diante de Cristo. Amém? Versículo 15: e da sua boca saiu uma espada aguda, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ver lá que a Bíblia diz assim: que a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Isso é a palavra de ordem do Senhor Jesus. Ele vai dar uma ordem. A Bíblia nos fala, irmãos, é bem claro, quando nós vamos estudar a palavra de Deus. O Jesus, ele somente usava uma palavra, o enfermo ficava curado. Através da sua palavra acalmava-se o mar. Jesus acalmou o mar. Jesus, irmão, ressuscitou morto através da sua palavra. E através da palavra de ordem do Senhor Jesus, ele dará uma ordem e o exército do anticristo será destruído através da palavra da sua boca, da espada que vai sair. Amém? Ou seja, a ordem, o poder, ou seja, é a autoridade que ele tem nos lábios, na palavra. Glória a Deus. Passarão céus e terra, mas a minha palavra nunca se passará, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, juntai-vos à ceia do grande Deus. Verso 18: Para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui agora esse anjo estivesse dizendo que haveria, né, uma grande carnificina, os cadáveres espalhados por toda a terra. Amém? Glória a Deus. 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Glória a Deus. Mas não vão conseguir, irmãos, porque Jesus é mais forte. Não tem nem como. Uma guerra é uma guerra, como se diz assim, não tem como comparar, né, irmãos? O povo, o anticristo, ali o seu exército, não vai ter como resistir, né, aquele que está sentado sobre o cavalo branco. Glória a Deus, porque ele é mais poderoso, o Senhor, ele tem todo o poder. Vamos ver aqui, verso 20. E a besta foi presa com ele, o falso profeta que diante dele fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Nós vemos aqui, meus irmãos, que no meio deste morticínio, nós vemos aqui 2 personagens que não irão ser mortos, não foram mortos. Antes foram preservadas suas vidas, mas vocês me perguntam para quê? Para serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Eles 2 serão os que estrearão um lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, irmãos, é o segundo estágio. De um primeiro estágio, quando a pessoa ela se perde, ela morre, ela vai para o inferno. Depois do inferno, ela é ressuscitada para o julgamento. E depois ela vai para um lugar muito pior de tormento, que é o lago de fogo e enxofre. Então, nesse momento aqui, esses 2, a besta, o falso profeta e o anticristo, eles serão os que estrearão o lago de fogo e enxofre. Logo após o milênio, depois de 1000 anos, então, quando Satanás sair para enganar as nações e rodear o arraial dos santos, Deus mandará fogo do céu e lançará o diabo e lançará os anjos, e os não salvos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, eles vão ser os primeiros a estar lá, até que depois o diabo, seus anjos e os não salvos não obedecer à justiça de Deus, pelo que a Bíblia fala, será lançado nesse lugar, né? É o que nós vamos estudar agora no próximo capítulo, sobre o lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada, tá vendo, irmãos? Então só esses 2 foram lançados vivos. Deus preservou a vida deles para lançar no lago de fogo e enxofre. Mas no 21 diz assim: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes, tá vendo? Então, irmãos, devemos entender bem claro aqui, deixar explicado para os irmãos. Quando Jesus fala que ele vai pisar o lagar, ele diz que os exércitos foram mortos com a espada da boca dele. Não é que Jesus vai ficar pisando, irmãos, assim com o pé, né? Ele vai esmagar. Ele vai dar uma palavra de ordem, ou pedras do espaço vão vir, ou um terremoto, ou algo, a terra vai abrir, vai esmagar os homens, alguma coisa irá acontecer, tá bom? Encerramos mais um
capítulo de Apocalipse, né? No próximo estudo estaremos estudando Apocalipse 20. Se inscreva no canal, tá bom, irmãos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.